Bom, então continuando essa aula, eu fiquei de falar agora sobre o Model Form, né? Então, da aula anterior, nós tínhamos utilizado o form comum para poder fazer o código. Mas você pode, se você reparar nesse código, tem praticamente uma receita para a gente escrever esse código aqui de baixo, né? Olha, cria um formulário, herda de formulário, crie propriedades com o mesmo nome dessas que estão aqui em cima no modelo e aonde for string property, transforma para string field, float property para float field e assim vai. E se a gente tem essa receita para produzir esse código, nada melhor do que você automatizar esse processo. E isso é possível se você, em vez de herdar de form, herdar de model form. O que é o model form? É um formulário que é baseado em um modelo. Porque se você já declarou aqui as propriedades, para que declarar novamente? Então, como funciona? Você herda de model form e aí você tem um parâmetro que é o model class, onde você diz qual é a classe da qual você quer herdar, no caso aqui de book. E aí, olha só, lá no nosso código de validação, se eu mandar salvar, opa, não está rodando o servidor. Vamos rodar aqui o servidor novamente. Então, se eu mandar salvar aquela página, vamos ver. Opa, não estou nem logado. Vamos novamente então. Tem o título, um preço que é inválido e uma data de lançamento que é inválida. Então, olha lá, continua valendo aqui, né, sem ter escrito aquele código todo, simplesmente tendo colocado esse model class aqui, você consegue ler todas as propriedades. Ainda existem dentro desse formulário duas coisas importantes, dois outros elementos importantes. Por exemplo, esse livro ele está estendendo de nó, e nó já define uma propriedade creation. Então, por exemplo, eu não quero setar essa criação, eu não quero receber, eu não vou receber do formulário. Então, eu gostaria de pegar todas as propriedades, excluindo creation. Como você faz isso? Vem aqui, coloca exclude, e aí você pode definir uma lista das várias propriedades de livro que você não quer pegar. Por exemplo, a data de criação. E aí poderia colocar vírgula e mais outras propriedades. Ia continuar funcionando da mesma maneira, só que agora ele não espera receber nesse formulário creation. Ou até mesmo se eu tivesse, por exemplo, aqui o AutoNow, por exemplo, se eu tivesse o AutoNow, que é a propriedade que sempre se atualiza quando você salva uma entidade no banco, então isso daqui seria uma propriedade que ele vai ser gerada sozinho. Você também não quer pegar do formulário. Então o que você faria? Colocaria aqui book, release, e aí essas duas propriedades seriam ignoradas, tanto o creation quanto o release. Então, veja que eu tenho aqui a data de release inválida. Na hora que eu postar de novo esse formulário, como eu coloquei ele no exclude, não tem mais aquela informação de que a data de release está inválida. Tá? Além do exclude, tem também uma outra propriedade parecida com ela, só que faz o contrário, que é a include. Nessa daqui você explicitamente diz quais são os elementos que você quer inserir, que você quer validar. Então eu poderia colocar aqui título e eu quero validar o. Vou deixar o preço por enquanto de fora, o release, por exemplo. Então, se eu der um F5, ó, vai sumir a validação de preço porque eu só incluí os campos de título e da data, tá certo? Então, deixa eu tirar esse AutoNow daqui e incluir o preço nesse cara aqui também, né? Então, eu prefiro ser explícito e sempre colocar o include. Por quê? Porque de repente alguém vem aqui, eu estou trabalhando em equipe, um outro desenvolvedor coloca um campo aqui que ele não quer que seja editável pelo usuário. Se eu utilizar o exclude aqui ou não colocar nada, esse campo vai passar, esse formulário vai passar a pegar aquela informação. Então eu prefiro ser explícito, né, seguindo o Zen do Python, para que não aconteça nenhuma besteira aí no futuro.
tá bom? Mas, de qualquer forma, você não precisa reescrever lá todas as propriedades, né? Você conta aqui com o autocomplete da IDE para te ajudar na produção desse código, beleza? Bom, eu vou parar esse vídeo aqui e na próxima a gente vai começar a trabalhar na passagem dessas mensagens de erro para o formulário, beleza? Então, vou gravar outro vídeo.